o Abel Ferreira consegue manter o nível mental desse time do Palmeiras para continuar buscando títulos, buscar resultados, porque poderia se acomodar. É verdade. É o elenco que ganhou tudo. Só não ganhou o brasileiro, ele vai ganhar esse ano. Assim, ou então praticamente tudo, vou refazer. E ele consegue manter essa força mental do time, querer buscar. A gente tá vendo o Atlético completamente oposto. Mas sabe que eu acho que é isso que deve, não é isso, só isso, né, gente? Mas é uma das coisas que deve deixar o atleticano bem invocado, Romano, é ver o que o Flamengo tá fazendo, o que o Palmeiras tá fazendo, que era pro Galo tá fazendo também. E o Flamengo começou mal, né? Trocou o treinador. O Flamengo botou o time reserva ontem, aí depois colocou uns titulares e tal, e ganhou do Botafogo lá com o gol do Vidal. Eles rodam o elenco, o Abel até roda menos, né, Simões? O Abel roda menos o elenco. E até porque ele não tem um elenco como o Flamengo tem, como o próprio Galo tem. O Atlético tem um elenco melhor que o do Palmeiras. E o Flamengo tem um elenco melhor do que os dois. Mas agora, o Palmeiras tem uma coisa, né? O Palmeiras tem um elenco mais jovem. É verdade. O elenco do Atlético é muito velho. E o do Flamengo é muito recheado. É muito recheado. Muito recheado. Eu acho que por isso que o atleticano fica... Um dos motivos, Simões, porque era o trio, era pro Galo fazer parte do que Palmeiras e Flamengo estão fazendo. Ô Léo, você sabe que a melhor análise de momento do time, quando se tem um campeonato por pontos corridos, é a análise das últimas 10 rodadas. Por quê? É um número considerável de jogos e pega o momento do clube, tá? Quando a gente pega a classificação do Campeonato Brasileiro, considerando as últimas 10 rodadas... Você tem todos os times aí? Tem, não, uns 20. Eu tenho curiosidade em dois para te perguntar. Então pode falar também. Seus dois aí. O América. O América é o 5º colocado. Tem 17 pontos nas últimas 10 rodadas. O América é o 5º. O primeiro é o Flamengo, fez 25 pontos, 83% de aproveitamento. O segundo é o Fluminense, 21 pontos, 70%. O mesmo do Palmeiras, 21 pontos. O Galo tem o quê? 11, 12 pontos? O Atlético tem 12 pontos. Aí. 12 pontos. Só que desses 12 pontos, ô Léo, são 9 jogos com treinador efetivo e um com interino, que foi aquela derrota pro Corinthians. Com o Lucas Gonçalves. Tá. Desses 12 pontos que o Atlético tem, 8 foram com o Turco em 4 jogos. Aproveitamento de 66,7%. 4 com o Cuca em 5 jogos. Aproveitamento de 26,7%. O Atlético, nesses 10 últimos jogos do Brasileirão, o Atlético pontuou em 6 deles. Porque ele tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Sabe contra quem o Atlético pontuou? O América foi o primeiro time com quem o Atlético pontuou que está na parte de cima da tabela. O Atlético venceu o Juventude, que é o lanterna, sob o comando do Turco, que é o 20º colocado. O Atlético venceu o Botafogo, que é o 14º. Tá namorando a Série B, a zona de rebaixamento. Sob o comando do Turco, tá? O Botafogo, que é 17º nas últimas 10 rodadas. E o Atlético venceu o Coritiba, que é o 16º, a única vitória sob o comando do Cuca, com aquele gol do Allan Kardec no último lance do jogo. Então essas são as 3 vitórias do Atlético, contra o 14º, o 16º e o 20º. Os empates do Galo foram contra o São Paulo aqui no Mineirão, que é o 13º, contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, que é o 17º, e esse de ontem contra o América. O Atlético, quando ele jogou... Ou seja, em teoria, o Galo teve uma tabela espetacular e não aproveitou. E quando ele jogou com os times que são considerados adversários diretos dele, na turma do G6, ele perdeu. Ele perdeu pro Corinthians, que é o 4º colocado. Ele perdeu pro Internacional, que é o 6º. Ele perdeu pro Atlético do Paraná, que é o 5º. E aí, ele conseguiu a proeza de perder pro Goiás no Mineirão, que é o 10º hoje. Goiás que vive um momento aí de recuperação, venceu o clássico no último sábado. Então, quer dizer, quando você pega as últimas 10 rodadas do Atlético e você pega de quem o time ganhou e para quem o time perdeu, Léo, o Atlético ganhou de times que são muito piores do que ele e que tem um investimento muito menor. O Atlético fracassou diante dos 3 times de G6 que ele enfrentou. Sendo que 2 foram dentro de Belo Horizonte. Tomou um gol no final. Gente, o futebol tem aquela famosa frase que é novinha, né? Quando o Romano começou a fazer rádio lá em 1920.
O jogo só termina quando acaba, né? E assim, e o Atlético, assim como ele perdeu com um gol no final, ele ganhou do Coritiba com um gol no final. Ele perdeu pontos contra o Cuiabá, era pra ter ganhado no final, aí tomou mais um gol. Tomou outro gol. Mas, ô Simões, vamos ser justos aqui. Vamos parar com essa de falar que o desempenho tá bom? Não. Porque não tem como falar que um time tem desempenho bom com esses números aí. Não tem como. Mas cria. Cria. Mas então o Atlético vai ser campeão do time que mais cria, né? O Atlético vai ser o campeão da posse de bola, da finalização, do chute na trave, do perder gol. Pô, sabe, uma coisa não é completamente ligada à outra, mas elas são atreladas assim, não tem como. Não tem como. Sabe o que é interessante da estatística? É que ela serve muito ao bel prazer de quem está sendo beneficiado. Então, assim, a estatística mostra que é o time que mais cria. Tá. Se estatística conseguisse vencer jogo, o time de IBGE era campeão do mundo. E aí tem mais, né, o Romano? E aí você pega, por exemplo, vamos pegar o jogo de sábado, que foi o Fluminense e Palmeiras, né? Aí quando você pega o Fluminense e Palmeiras, o segundo tempo de Fluminense e Palmeiras foi quase, não vão dizer que foi um massacre, mas foi um domínio total e absoluto do Fluminense sobre o Palmeiras. Você pode pegar os números desse segundo tempo e transformar num ponto positivo para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu segurar. E ainda tem umas estocadinhas lá de vez em quando. Gente, mas é muito diferente. Eu acho que irrita muito. Eu vi isso muito ontem nas redes sociais e até amigos meus. O Atlético perdeu totalmente a sua intensidade. Sim. Sabe, o Atlético era um time que sufocava o adversário, que marcava. O Atlético perdeu isso. Isso está irritando o torcedor. Agora, e tem outro ponto, tá, Romano? Não sei se o Léo e você concordam, mas o Cuca, nesse retorno, ele tem cometido erros básicos. Tipo não colocar o Allan Kardec contra o Palmeiras naquele jogo da Libertadores. Tipo lançar o Hever ontem totalmente fora de forma, assim, de foco, sabe? Outro diapasão. Sim, porque... E qual a explicação para isso? Pois é, o Hever, coitado, ele precisa até ter respeitada a sua história no Atlético, que é gigantesca. Qual a explicação para pôr o Hever? Não sei. O Nathan Silva entrou no segundo tempo no lugar do Júnior Alonso, que tinha tomado cartão amarelo. Não, o Nathan tá sentindo... Ele não tem o Igor Rabelo agora. E o Gemerson? O Gemerson foi contratado pra quê? Ficou no banco ontem, acho que pela primeira vez, porque o Igor Rabelo machucou. Ô Léo, precisa se ter muito cuidado com o Hever, com a história dele. O Hever é um dos maiores ídolos da história do Atlético. É o cara que tem mais títulos importantes no clube. Ele ganhou todos os importantes. Sim, ele ganhou o Libertadores, tirando ganhou o Brasileiro de 71, Copa do Brasil 2 vezes. Ele ganhou tudo. Gente, o que levou o Cuca a decidir pelo Hever, que não jogava há um tempão? O Hever nem entrar nos jogos, ele estava entrando. Quer dizer, é totalmente diferente para encarar um time que tem velocidade. O América tem velocidade, né? O América é um time rápido. O América tem intensidade. Sim. E o América é um time muito bem encaixado pelo Wagner Mancini. Mas eu falei isso aqui semana passada. O time do América é um time encaixado. O Mancini monta os seus times de acordo com o adversário. E ontem ele armou a Arapuca certinha pro Atlético.